E aí, meus queridos, eu espero que seja tudo maravilhosamente bem aí com vocês. E como todo final de mês, vem aquele vídeo com um aglomerado de informações sobre tudo que tá rolando no mundo dos animes, novas adaptações, continuações de alguns outros. E caso você acredite que algo foi deixado para trás, deixa aí nos comentários que eu vou responder cada um de vocês. Porém, como esse formato de vídeo tem todo mês, muito provavelmente ele tá nos anteriores. E claro, a gente também vai falar sobre a capa do vídeo. Mas beleza, vamos lá, vamos direto ao ponto e vamos ver os animes que tiveram suas continuações confirmadas agora em abril de 2025. O Days with My Stepsister, ou Ginmai Seikatsu, foi anunciado que a segunda temporada já está em produção, sendo que tivemos a primeira na metade de 2024. Sendo um romance bem light, ele tem aquela pegada de conto mais lento, as coisas vão acontecendo em um tempo um pouco mais realista, porém tá bem bonita a animação em si, sobre um garoto que acaba recebendo uma nova irmã agora que seu pai se casou novamente com uma mulher que já tinha uma filha. Para evitar quaisquer problema e conflitos, entram em um acordo de manter distância, principalmente na escola. Mas claro, não é isso que acontece, até porque dentro da casa, os dois começam a ter uma aproximação a mais. Makei, né, também foi confirmada a sua segunda temporada, esse também um romance, porém de uma perspectiva um pouco diferente, já que conta os finais tristes de uma paixão, onde alguém foi rejeitado e não teve o seu final feliz que a gente está acostumado a ver. Nisso entra o protagonista, que aos poucos vai percebendo que todas as garotas ao seu redor estão sendo rejeitadas no amor e cabe a ele manter o ânimo de cada uma. To You Eternity, ou Fumetsu no Anatae, foi anunciada a terceira temporada para outubro de 2025, onde acompanha um ser imortal que é enviado para a Terra sem emoções ou identidade. Porém, com o tempo vemos que tem a capacidade de assumir várias formas de objetos, seres vivos, que deixaram alguma forte impressão para ele. Conforme vai assumindo algumas formas, vai tendo suas aventuras através do tempo, que vão moldando sua personalidade. Sendo que agora, na terceira temporada, devemos ver ele despertando em um mundo moderno. Honey Lemon Soda, com o fim da primeira temporada agora em janeiro de 2025, já foi anunciado que terá uma continuação com uma segunda sobre uma garota de 15 anos que enfrentou dificuldades no ensino fundamental devido à sua timidez extrema, ganhando até um apelido. Porém, querendo mudar o rumo no ensino médio, logo no começo dele, conhece um garoto que, apesar do seu primeiro encontro estranho, ele vai a incentivando a enfrentar seus medos, que por sua vez, ela começa a ver que seus sentimentos pelo garoto são mais do que apenas amizade. Kakou no Inazuke, mais um romance que terá sua segunda temporada, com dois jovens que descobrem que foram trocados ao nascer. Para corrigir essa troca e unir as famílias, seus pais decidem que a melhor solução é um noivado arranjado entre eles. Isso não faz o menor sentido. Apesar de inicialmente rejeitarem a ideia, os dois acabam morando juntos e, aos poucos, começam a se conhecer melhor, sendo que para essa continuação teremos uma nova staff, assim como um novo diretor, que é o mesmo de Inuyasha agora, e um novo estúdio, sendo que o anterior era o Synergy SP, que tem obras mais ou menos, porém agora com Okuruto Noboru, teve duas obras ali mais ou menos mais legaisinhas, mas não sei não, eu não boto muita fé na qualidade geral dos outros que eles fizeram. Blue Box, ou Ao no Hako, é mais um romance que terminou há pouco, com 25 episódios e já foi confirmada a sua segunda temporada, sendo que aqui temos misturando com o tema de esporte, onde um garoto jogador de badminton é apaixonado por uma garota que joga basquete, até o momento em que ela vai morar em sua casa, porque a mãe deles são super amigas, e a da garota foi morar no exterior. E enquanto ambos querem ser os melhores em seus respectivos esportes, também tem o desenvolvimento de seus sentimentos, além, claro, de outros envolvidos nisso tudo. Isekai de Shitsuki Oteni está Orewa e mais uma carambada de nome, um anime lá de 2023 que, como já diz, o nome é um Isekai, porém que não agradou muito não. E agora foi anunciada a sua segunda temporada, que está em produção, onde um garoto que foi desprezado a vida toda por ser mais bolachudinho, até que descobre um portal mágico em sua casa que o leva para um mundo com magia e monstros. Lá ele recebe habilidades roubadaças que o faz não só ficar extremamente forte, mas também mudar a sua aparência com o tempo. Nisso temos ele pipocando de um mundo para o outro. Matosei Reino Slave foi confirmada a sua segunda temporada, que virá apenas para 2026, onde um garoto medíocre igual a todos nós, comum, acaba indo para um outro mundo onde existe monstros que atacam os humanos. Para protegê-los tem um grupo de guerreiros e a líder deles encontra o garoto e quando vê que ele tem uma aptidão gigantesca para isso, o recruta para fazer parte desses guerreiros.
Kingdom, um anime de ação histórica e militar que começou lá em 2012, agora anuncia sua 6ª temporada, ambientada em uma China antiga falando sobre um jovem órfão que sonha em se tornar um grande general e ajudar a unificar a China. Com animação pelo estúdio Period, o mesmo de Naruto, Black Clover, Bleach, cheio de ação e com notas extremamente boas em todas as temporadas. Mais um que terminou há pouco foi o Kuroi wa Medakani, um romance ecchi, que foi confirmado a 2ª temporada, falando basicamente de uma garota que é extremamente popular em tudo, bonita, super desejada, mas que seu colega de classe que senta ao seu lado sempre a olha de uma forma medonha e parece não suportá-la, o que desperta o seu interesse e queira fazer o garoto se apaixonar por ela, mas a real é que o coitado quer virar um monge e não pode cair nessas partes gostosas da vida. Depois de um hiato de 2 anos, o aguardado retorno do anime Boruto Naruto Next Generation foi finalmente anunciado. Embora a atual história do mangá seja Boruto 2 Blue Vortex, ainda tem eventos que precisam ocorrer em Naruto Next Generation antes que o anime alcance o mangá. Infelizmente, uma data de lançamento ainda não foi definida, mas os fãs podem esperar que ela chegue em breve, com a esperança de que, após Bleach, o estúdio priorize a franquia Naruto. E também Kobayashi-san Chino Maid Dragon vai ter um filme para junho de 2025, sendo uma comédia com fantasia e personagens fofinhos, onde uma garota que leva uma vida tranquila até o momento, que depois de uma bebedeira acaba oferecendo abrigo a um dragão. No dia seguinte, esse dragão aparece transformado em uma jovem vestida de empregada querendo retribuir o favor, só que a empregada dragão tem métodos um tanto peculiares para realizar as tarefas domésticas, além da sua presença atrair outros seres míticos. Agora, o que mais teve nesse mês foi anúncio de novas adaptações. Senhor, como teve anúncio de adaptação. Alguns ainda para esse ano, outros só para 2026, só que a grande maioria não tem data e muito menos PV. E esses que não tem nem trailer ou uma imagem sequer de como vai ser os personagens no anime, eu acabei deixando um pouquinho mais de lado, vai pro vídeo do próximo mês, caso eles recebam, porque senão eu ia só colocar aqui imagem do mangá, então ia ficar um pouquinho maçante e chato. Para vocês terem uma ideia, são 24 novas adaptações e só 8 delas têm alguma coisa para mostrar. E nem todas dessas 8 ainda tem um trailer, por exemplo, às vezes é só uma imagenzinha basicona. Bad Girl, já anunciado para julho de 2025, onde uma garota estudante do primeiro ano do ensino médio quer se tornar uma delinquente para impressionar a presidente da escola. No entanto, acaba sendo descoberto esse seu segredo ou tentativa pela própria presidente, que passa a tratá-la como um bichinho de estimação, gerando as situações cômicas e fofinhas. Do mesmo criador de Nichijou, teremos a chegada dia 6 de julho, City The Animation, com a mesma pegada e animação bonitinha, cativante, uma comédia com momentos bem bizarros e aleatórios, sendo que esse vai falar sobre uma garota que tá totalmente endividada e quando a melhor amiga se recusa a emprestar dinheiro, ela até pensa em talvez fazer algum bullying ou um furto, só que nenhum dos dois é sustentável a longo prazo. A única saída seria conseguir um emprego, só que trabalhar significa menos tempo para suas aventuras divertidas. Yuri no Houseki, aquele anime de garotinhas fofinhas fazendo coisas fofinhas misturando a um slice of life, nessa história falando de uma garota que gosta de joias e acessórios e vai adentrando no mundo da mineralogia, sendo até um pouco educacional porque vai mostrando como esse mundo realmente funciona. Odayaka Kizoku no Kyuuka no Susume teve agora o seu primeiro PV e a estreia divulgada para acontecer em janeiro de 2026. Sendo um anime que vai falar sobre um cara que é transportado para uma cidade muito parecida com a que morava, só que claramente essa é em outro mundo, e em vez de entrar em pânico, ele decide explorar esse novo lugar, contratando um guarda-costas, se juntando à guilda de aventureiros e meio que aproveitando isso tudo como se fossem férias em um outro mundo. JoJo Bizarre Adventure Steel Ball Run, esse que no site do MyAnimeList é o segundo mangá mais bem avaliado dentre todos e foi oficialmente anunciada a adaptação para anime e a história se passa lá em 1890 nos Estados Unidos, onde ocorre a Steel Ball Run, uma corrida de cavalos que atravessa o país e oferece um prêmio milionário para quem vencer. O protagonista, que é o Johnny Joestar, que é um ex-jockey que perdeu o movimento das suas pernas, porém, ao ver um cara que usa esferas de aço com poderes sobrenaturais, descobre que pode voltar a andar e, fascinado, decide entrar na corrida. The Kingdom Mogura teve o seu primeiro PV e é para chegar dia 7 de julho sobre um misterioso autoproclamado sábio que foi banido no mundo espiritual e para retornar ele precisa coletar as chamas das almas em uma lanterna. No entanto, todos aqueles que cruzam seu caminho começam a enxergar fenômenos estranhos. Ghost in the Shell tá retornando com um novo anime previsto para 2026. A produção está sendo feita pelo estúdio Science Saru, conhecido agora
pelo último trabalho com Dandadan, prometendo ser mais fiel ainda ao original e retornar às origens do mangá, com a história se passando no final do século XXI, em um mundo onde as diferenças entre humanos e as máquinas se tornou quase inexistente. A protagonista é uma super agente cyborg encarregada de rastrear terroristas e cybercriminosos. Ainda não tem nenhum PV decente disso daqui, só que olha, pelos últimos trabalhos ali que a Science Saru tá fazendo e entregou, vem coisa boa por aí. Ainda mais que, basicamente, o único visual que a gente tem até o momento, mostrar uma animação no estilo dos anos 90, 2000, só que de uma forma mais limpa, o que tá sendo usado em alguns outros animes ultimamente e se mostrou ficar incrivelmente bom. E ainda um anime em formato de filme que vai sair dia 19 de setembro lá no Japão, que é o Hyakuemu, do mesmo autor do Chikyu no Undo, e que vai trazer um traço até bem semelhante no design dos personagens. Porém, como animação em si, com uma proposta um tanto diferente de movimentações mais fluidas, aquela rotoscopia, que é a técnica onde os animadores desenham sobre filmagens reais, para criar um movimento mais fluido, mais natural, só que pode ficar meio estranho também e gerar aqueles sentimentos mistos. E temos uma história com tema de esporte de um jovem naturalmente talentoso na corrida de 100 metros que desde criança venceu todas as competições sem esforço nenhum, até que conhece um estudante transferido, determinado, só que sem técnica nenhuma. Anos depois, os dois se reencontram como rivais na pista, revelando suas verdadeiras motivações. E por fim, algumas notícias um pouco mais diversificadas aí, e como quase todos os últimos vídeos desse formato teve, aqui também a gente tem uma notícia de um live action. Ou quase isso. Falando de Solo Leveling em uma terceira temporada, que ainda não tem nenhuma data definida ou qualquer rumor, porém o diretor Nakashige Shunsuke disse que está trabalhando em um outro projeto de anime, por isso que a terceira temporada do Solo Leveling vai demorar um pouco mais do que deveria para chegar. Então, se da primeira para a segunda foi apenas um ano, aqui a gente vai ter que aguentar mais ou bem mais do que isso. Chainsaw Man, que vai ter como sequência o filme Rise Arc, que teve até mudança do diretor, estilo da animação e o escambau, revelou a data de lançamento do filme em cada país, sendo no Brasil, e a grande maioria deles na realidade, dia 30 de outubro de 2025. Então já deixa marcado aí que em setembro você tem o Demon Slayer para ir ver, e na sequência em outubro, Chainsaw Man. Devil May Cry da Netflix teve uma música original como tema no vocal de ninguém mais, ninguém menos do que Evanescence, e por mais que a série em si tenha gerado sentimentos mistos, tá com uma nota boa, sendo uma obra baseada em jogos que na Netflix ficou atrás apenas de Arcane. Black Clover, que havia começado a ser lançado de maneira trimestral, o mangá no caso, e tá indo pro seu final, retorna agora dia 2 de maio com 2 novos capítulos continuando a batalha final entre 3 seres aí que eu não vou falar para não reclamarem de spoiler. Porém, não que o final dessa luta seja o final da história ou do mangá geral em si, porque como o próprio autor já falou, que pode sim ter algo a mais depois disso para finalizar, para fechar as pontas, e há um tempo atrás ele também ainda não sabia definitivamente como ele faria esse fechamento. O jogo Honkai Star Rail dos desenvolvedores do Genshin ganhou um trailer maravilhoso em comemoração ao aniversário de 2 anos e do lançamento da próxima grande atualização do jogo. Aí foi liberado um trailer, meio que um curta para promover o game, tendo de 7 a 8 minutos e tá muito bonito, tem uma historinha que vale por si só e já ficou bem mais profundo que muito anime por aí. E bateu aquela vontade de que eles podiam fazer um anime para a história desse jogo, né? Claro, se vier com essa mesma qualidade toda aqui. A gente também tem um anime que foi feito por IA, que eu já falei em alguns vídeos aqui no canal, trouxe algumas coisas sobre ele, só que agora foi totalmente lançado, tem um episódio e fala sobre 2 amigas que querem viralizar em um aplicativo tipo TikTok. E no final ainda tem meio que um mistério ali, só que não, é uma traminha no meio dessa história, mas a grande questão é que, pra quem não tinha visto nada sobre isso ainda, a ideia foi do pessoal envolvido fazer a base dos personagens, rostos, caretas, movimentações, e só meio que entregar isso pra IA animar. Até mesmo o fundo, a grande maioria são fotos reais que a IA transformou em modo anime. E olha, ficou bonito falando das paisagens, os personagens e o resto ao redor também tá bem legal. Tem uma ou outra coisa estranha, se a gente entrar no mínimo dos detalhes, dá pra notar alguns problemas, principalmente na movimentação das garotas, não é a todo momento, porém tem algumas vezes que fica aquela coisa meio estranha. Tentaram dar muita movimentação pra parecer algo mais natural, só que ficou esquisito, super caricato e exagerado.
Mas no fim, eu até achei algo interessante para ter esse primeiro contato com o IA, e também serve para futuramente o pessoal começar literalmente usar ele de uma forma mais interessante para auxiliar mesmo na produção dos animes. As paisagens, por exemplo, ficou muito boa, então isso já seria um grande ponto de auxílio, o que poderia muitas vezes facilitar, acelerar o processo de criação ou talvez até no valor. E por último, na questão do live action, os últimos vídeos desse formato teve bastante, foi Kakegurui, e agora por último ainda foi do Claymore, que a gente teve, só que agora a gente tem um rumor aí, que já vem de tempos, mas agora ele ressuscitou, de um live action do Akira. Na realidade, ele já era cogitado e tinha sido falado que teria algo nesse sentido alguns anos atrás, só que ficou no limbo por um tempo e agora o produtor Andrew Lazar, que deu uma entrevista à Movie TV, mesmo que ele tenha começado com um desanimador não há novidades, depois ele soltou um "acho que teremos uma atualização nos próximos meses". E vale lembrar que um filme assim do Akira já vem de muito tempo atrás, lá em 2002, a Warner comprou o direito de adaptação do Akira, e veio o diretor, saiu o diretor, mudaram coisa, foi e voltou, e nunca saiu disso. Por último, chamaram o Taika Waititi, ou alguma coisa assim, e até anunciaram que chegaria em 2021, só que em 2019 ele foi pro Thor Love and Thunder e acabou caindo em esquecimento mais uma vez o Akira. Porém, voltou agora dizendo que ainda quer dirigir essa obra, tanto que disse que poderíamos ter alguma atualização nos próximos meses. E o Taika já deixou claro que pretende escalar atores asiáticos e manter o espírito da obra original, o que, convenhamos, já seria uma vitória maravilhosa para as produções americanas, né? Porque desde os anos 90 lá, Hollywood fica tentando pegar essa essência dos animes em live action, só que falha e falha de novo e tenta outra vez, e por mais que um ou outro possa ter dado certo como One Piece, a grande maioria do restante foi só decepção. Então é isso, meus queridos, espero que tenham gostado. Me diz aí, deixa nos comentários qual foi a sua notícia ou o anime que você tá mais aguardando a sua adaptação ou o seu retorno. Não esquece de curtir o vídeo para dar aquela força pro canal e se inscrever para não perder nenhuma indicação e novidade sobre o mundo dos animes. Meu muito obrigado e valeu!